Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei um pouco sobre isometria aplicada no Stick Fight Do. Tá? Então, o que vem a ser isometria aplicada neste caso? Tá? A isometria é uma maneira de nós fazermos movimentos, né, sem muita amplitude. É uma maneira de nós exercitarmos a nossa musculatura, mais precisamente nós fortalecermos a nossa musculatura, sem fazer movimentos muito extensos, sem uma amplitude de movimentos muito maior, ou seja, você exercita o seu músculo, né? Você fortalece o seu músculo, né? Sem esticar demais o seu músculo, né? Então você não estica o seu músculo, mas consegue exercitá-lo. Bom, no caso da isometria, os movimentos devem ser mais estáticos, né? Movimentos mais estáticos ou acompanhados de objetos fixos, imóveis, né? Então você pode utilizar objetos imóveis, né, para exercitar a sua força sem muito deslocamento, sem muita movimentação. Isso, na verdade, vai de encontro na verdade, à filosofia básica do Stick Fight Do, que preza pela alta movimentação, vamos dizer assim, pelos movimentos dinâmicos, né, com muita velocidade. Tá? Então, por que isometria aplicada? Já que o Stick Fight Do favorece, na verdade, uma amplitude e uma dinâmica maior de movimentos. Porque a isometria ela pode ser interessante para compensar a falta de treinamento muscular no Stick Fight Do, né? Então, se você quiser fazer um pouco de musculação sem o uso de equipamentos sofisticados, você pode utilizar a isometria aplicada. Como então exercitar isso? Né? Você pode fazer o seguinte: com o bastão, utilizando o bastão em alguns movimentos ou utilizando algumas técnicas do Stick Fight Do, você pode pressionar o seu bastão, por exemplo, contra a parede. A parede pode ser um objeto a ser usado como instrumento de isometria aplicada. Tá? Então você pode desferir, por exemplo, golpes contra a parede, mas não batendo na parede, não causando nenhum tipo de impacto. Simplesmente fazendo um movimento em direção à parede, tá? E pressionando, forçando, fazendo força com o seu bastão contra a parede. Tá? Então, se você fizer uma força contra a parede e mantiver o seu corpo estático durante esse movimento, mas continuar fazendo força, né, você estará exercitando a sua musculatura sem muita amplitude de movimentação. Tá? Então, você estará praticando a isometria, neste caso. Tá? Então, você pode, essa é uma maneira, então, de fazer isso dentro do Stick Fight Do, dentro do universo aí do Stick Fight Do. Tá? Então, quando você quiser exercitar a sua musculatura, né, com o bastão, ou seja, sem muita amplitude de movimentação, basta que você pressione, né, vamos dizer assim, pressione o bastão contra a parede ao final de alguns tipos de movimentos. Então, se você precisa, por exemplo, fazer um ataque frontal com o bastão, você pode fazer este ataque lentamente até que ele encoste na parede, ou seja, você não vai bater, né, você não deve bater na parede, você não vai atacar a parede, você vai movimentar o bastão até a parede e quando você encostar o bastão na parede, basta que você continue fazendo força contra a parede. Né? Você continue, é como se você continuasse o movimento sem fazer o movimento de fato. Né? Ou seja, você parou o seu movimento no momento em que você encostou a ponta do bastão na parede, mas você continuará fazendo esse mesmo movimento com a intenção de empurrar. É como se você quisesse, então, empurrar a parede com o bastão. Tá? Então, se você faz um tipo de movimento isométrico, você está, na verdade, fazendo movimentação sem sair do lugar. Na verdade, é como se você se movimentasse sem se movimentar. É muito contraditório, não é? É como se você executasse um movimento sem de fato fazê-lo, sem de fato executá-lo. Tá? É uma situação contraditória, tá certo? Mas é bem interessante. Então, isometria aplicada no Stick Fight Do, resumindo, né, serve para que você pratique um pouco de musculação sem o uso de equipamentos e sem muita amplitude de movimentos. Ou seja, é um trabalho mais estático, vai de encontro aos princípios do Stick Fight Do, mas é um exercício interessante, ele é sim um complemento para os treinamentos, de forma que você possa então praticar musculação usando o bastão e uma parede. Você pode escolher uma parede e simplesmente desferir um golpe, né, contra a parede e ao final do movimento você continua executando esse golpe contra a parede. Então você, na verdade, você deve pensar que você estará empurrando a parede. Então, a partir do momento que você faz um movimento e você tenta empurrar a parede com esse movimento e você continua, né,
tentando empurrar a parede, você estará, então, de alguma maneira, fortalecendo a sua musculatura, tá certo? Tanto a musculatura das pernas quanto dos braços. Por quê? Porque você terá que, obviamente, estar sobre uma base, né? Você estará com as suas pernas posicionadas estrategicamente, devido aos tipos de técnicas do Stick Fight Do, que exigem muitas vezes uma movimentação involuntária das suas pernas, no caso, né? Então você obviamente terá uma base, né? Enquanto estiver fazendo esse exercício de força, vamos dizer assim, você estará sob uma base. Então, naturalmente, você estará também fazendo algum tipo de força com as pernas, tá certo? Mesmo que não seja muito intensa, ok? Então, isometria aplicada é isso, tá? Sempre que você quiser fazer musculação com o bastão, basta que você desfira um golpe lentamente contra uma parede e continue, após o final do movimento, fazendo força contra a parede. É como se você estivesse querendo executar este mesmo, continuar, né, o movimento, continuar o ataque, de modo que tem um obstáculo impedindo que você faça isso, mas você tenta continuar, você continua esse movimento. E por quanto tempo, né? Eis a questão. E por quanto tempo você deve continuar esse movimento? Bom, você deve cronometrar isso. Cronometre isso no seu celular ou usando um relógio. Você pode cronometrar lá, por exemplo, um tempo de 1 minuto. Ou se você não quiser exagerar, né, você pode executar 30 segundos aí. Vamos dizer que durante 1 minuto ou 30 segundos você fique fazendo força contra a parede, né? Ao final de uma técnica, você acabou de desferir um golpe contra a parede, você continuará o movimento. Você estará fazendo musculação. Então, a cronometragem do tempo fica a critério, na verdade, de cada praticante. Eu recomendo entre 1 minuto e 30 segundos a cada prática, a cada ciclo de prática, tá? Então, você acabou de exercitar uma técnica contra a parede, depois você segura durante 30 segundos fazendo força, né? Continua fazendo força, e depois você interrompe. E depois você faz mais 30 segundos. Agora, quantas vezes você fará isso? Né? Quantos ciclos você executará de isometria aplicada? Isso dependerá de cada um, dependerá de você, dependerá da disposição de cada praticante. Tá certo? Você determina quantos ciclos você executará. Tá bom? Então, isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.